De entre as organizações que estão a prestar auxílio às populações afetadas pelo grande incêndio da Baixa Pombalina de Lisboa está a Cruz Vermelha Portuguesa. Já assistiu a muita gente aqui? Não muito, há algumas pessoas, essencialmente bombeiros, há algumas queimaduras e... Graves? Não muito, felizmente, e alguns traumatismos oculares, essencialmente fagulhas que entram para a vista, que se lava e que depois, posteriormente, mandamos para o hospital porque estamos a funcionar como um posto avançado. E civis já foram atendidos aqui? Civis, algumas pessoas, mas mais preocupadas com familiares, nem sequer, enfim, sob um certo estado de ansiedade, nem se pode dizer um estado de choque. Até ver, neste momento aqui, está mais ou menos calmo. E desde quando é que está aqui esta tenda montada? Esta tenda está montada há cerca de 1 hora. Foi um eletricista de serviço no elevador de Santa Justa quem alertou os bombeiros para o fogo. Segundo José António Leitão, o fumo saía de um buraco no vidro de uma montra do Grandela. A RTP tem as declarações do homem que, às 5:20 alertou os bombeiros. Eu quando dei conta eram 4:20 e aquilo estava a sair de dentro do Grandela, mas por um buraco... 4:20 ou para as 5? 5:20, mas era numa montra, num buraco, no vidro. Não era, quer dizer, não era por telhado, nem era por janela nenhuma, era numa montra, aquilo tem umas montras corridas, inteiriças, de vidro, e aquilo era tipo de uma turbina que estava a puxar ali o fumo para fora. Portanto, antes dessa hora não detectou nada? Nada, não se detectou lá nadinha. E depois chamou os bombeiros? Eu gritei cá para baixo, para o fundo do elevador, e quem chamou os bombeiros parece-me que foi o polícia que estava lá de serviço. E já que horas eram? Coisa 5:05 ou 10:05, coisa assim. Os bombeiros chegaram a que horas? Entre as 5:15, 5:20. E o fogo já tinha evoluído muito? O fogo já estava em grandes proporções. Eles, quando lá chegaram, o Grandela estava praticamente todo em chamas. Já. Foi uma coisa muito rápida, então. Foi, e depois propagou-se ao outro quarteirão do lado, tanto do lado direito, quem sobe a Rua do Carmo, agarrado nos estores dos prédios. O andar que tinha os estores corridos foi o penúltimo andar, foi onde começou a arder com mais força ao fogo, desde que agarrou nos estores. Fazemos agora nova chamada em direto ao Mário Crespo, que está na zona do sinistro, para um ponto da situação. Atenção, Mário Crespo. E novamente aqui em direto da Rua Garrete, numa altura em que de facto o trânsito começa, como sempre tem sido aqui, a ser difícil, com um autotanque. Eu vou pedir à Câmara do Norberto que o foco dos bombeiros voluntários de Camarate, que é apenas um dos muitos que tem vindo aqui trazer constantemente água para, afinal, em termo técnico de bombeiro, manter o braseiro sob controle. Como podemos ver ainda ali em cima, o canhão de água ainda mandar quilolitros e quilolitros de água sobre a zona que está ainda em perigo, dado que o incêndio, embora controlado, ainda há a possibilidade de ressurgir a qualquer instante. De momento aqui o que se pode dizer, como podem ver, a situação está mais ou menos estática, e felizmente que o está, tudo parece sob controle, e eu recordaria aqui as palavras do Presidente da República ainda há pouco, quando veio visitar esta mesma zona. É preciso fazer uma reflexão sobre Lisboa, e de facto assim é. Houve problemas, este foi um dos grandes problemas, e parece que foi contido às suas proporções mínimas, o que de si devem ser proporções mesmo muito grandes. Eu neste momento não aventurava sequer um número do montante de prejuízos, porque deve ser elevadíssimo. Houve alguém que assistiu a tudo isto desde o princípio, que foi o meu colega, que é repórter do Diário de Notícias, o António Aguiar, fotógrafo, que estava aqui comigo há bocado, e eu peço-lhe para ele chegar à Câmara. António, tu chegaste aqui mesmo muito cedo, e o que é que viste? Eu estava em casa e acordei ao som descreve-me aquilo que viste. Acordei ao som das sirenes dos bombeiros e disse, bom, vou telefonar para o jornal, que tenho a impressão que há um incêndio grave. Isto que horas é que eram? Eu quando ouvi os bombeiros eram 6:15 da manhã e disse para a minha mulher, bom, há um incêndio grave, vou telefonar para o jornal. Mas entretanto vesti-me, tratei logo do meu material. E quando vieste aqui o que é que viste? E telefonaram-me do jornal a dizer-me que havia um incêndio grande e violento nos armazéns de Chiado. E eu disse, eu vou já imediatamente, já estava a preparar as máquinas. Quando cheguei aqui, era um autêntico pandemónio de lavaredas, de explosões, lavaredas com 60 metros de altura. Os bombeiros viam-se e desejavam para controlar um incêndio aqui. Era uma coisa, deu uma impressão, parecia Roma a arder, uma coisa que nem visto.
como eu já assisti a um grande incêndio também na rua da escola, mas este foi diferente. Isto era explosões de todo lado. Era um controle que ninguém controlava as lavaredas. Era bocas de fogo autênticas. E quando ele começou a passar-se para o Valentim de Carvalho, quando ele começou a passar para o Valentim de Carvalho, as lavaderas cada vez eram mais intensas. Isso, portanto, Rua do Carmo. Exato, Rua do Carmo. Eu disse, há aqui uma coisa que isto não está a correr como deve ser. Havia estar aqui uns como é que se quer eu dizer, uns autotanques de canhão para combater este incêndio, porque isto precisa de toneladas de água, e havia de estar aqui a grua que combate o incêndio por cima dos prédios. Tudo isso veio agora. Ao fim de, enfim, os bombeiros foram incansáveis, mas eles então depois fizeram aquilo que eu estava a pensar. Começaram com os canhões de água e veio até um carro do aeroporto conseguiu aqui atacar bem. E este também giros de 25 metros que os bombeiros têm sido incansáveis de cima a descarregar água, foi o que controlou o incêndio. Mas Obrigado, quando eu António cheguei Guiar. aqui, era um pandemónio autêntico, era um inferno. Obrigado. O depoimento do António Guiar, que é fotógrafo, repórter fotográfico do Diário de Notícias. E eu vou passar a outro depoimento e de resto passar também o testemunho desta reportagem em direto aqui da Rua Garrett ao meu colega Carlos Fino, que acabou de subir a Rua do Carmo no meio dos escombros. Carlos. Exatamente aquilo que eu acabei agora de ver ultrapassa o que se podia imaginar. É um cenário verdadeiramente infernal. Ferros torcidos, cimento completamente quebrado, toda a parte que vai para cima do elevador de Santa Justa até aqui aos armazéns do Chiado e para baixo para a Rua Nova do Almada se encontra destruída num cenário verdadeiramente infernal, repito. São ferros torcidos, são destroços, são cinzas que caem e neste momento ainda há focos de incêndio, ainda há o braseiro, como se diz na gíria dos bombeiros, que tem que ser combatido com muitos milhares de litros de água que estão neste momento a ser deitados sobre os restos desta parte da Baixa Pombalina para que não se possa, de um momento para o outro, recuperar o incêndio que destruiu já grande parte desta zona de Lisboa. É a consternação entre as pessoas que aqui estão, é a apreensão sobre quais as dimensões reais deste desastre. Há certamente umas largas centenas, se não milhares de pessoas, isso é um facto que as pessoas normalmente desconhecem, pessoas de condição modesta que moravam na Baixa, em casas antigas, de renda baixa e que ficaram totalmente sem nada. Essas pessoas estão agora sem teto, ficaram com a roupa que tinham no corpo. De momento é aquilo que se oferece dizer, voltaremos ao contacto com a 5 de outubro, logo que haja mais evolução dos acontecimentos.